até Brasília. O coronel do Exército Jean Lawande depõe neste momento na CPMI do 8 de janeiro, após a autorização do Supremo Tribunal Federal. É mais um dia importante da Comissão Mista de Investigação que acontece em Brasília. É claro, nós aqui na Jovem Pan vamos acompanhar. Carmen Lúcia autorizou, a ministra, o depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, também, que ainda não tem data para acontecer. Daqui a pouco, então, a gente acompanha um trecho dessa transmissão e do que deve acontecer nessa sessão. O repórter Bruno Pinheiro chegando por aqui. Bruno, tudo bem com você? Boa manhãzinha de terça-feira, um prazer nosso contato. Como está a expectativa para essa CPMI de hoje, hein, Bruno? Iniciou exatamente agora às 9h27, viu, Adriana? Você um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá, ele já está na sala de reunião e será ouvido durante esta reunião que investiga os atos do 8 de janeiro. A gente relembra que recentemente a investigação acabou avançando, identificando várias mensagens entre o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e Lawande, que está sendo ouvido na CPMI nesta terça-feira. Ele recorreu à Suprema Corte o direito de ficar em silêncio e acabou sendo autorizado que ele responda somente o que ele não for se sentir autoincriminado, o que não for incriminar realmente durante essa resposta. Então, diante disso, ele tinha a expectativa de ficar em silêncio, em parte acabou sendo acatado isso e agora ele será questionado e vai responder o que achar que é necessário, que não vai complicar a sua vida durante a investigação. Essa é uma importante oitiva nesta terça-feira. É importante responder a verdade diante de todos os senadores e deputados que são integrantes da CPMI. Olhando as últimas reuniões, que têm se alongado cerca de 8 horas, e essa também a expectativa de que seja uma longa reunião. Em relação ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apesar de já ter sido autorizado a vinda de Mauro Cid, ainda não foi agendada. Isso vai acontecer durante uma reunião esta semana e durante esta reunião essa agenda é estabelecida. A gente vai acompanhar essa reunião que já está acontecendo neste momento aqui no Senado Federal. Adriana. Valeu, Bruno. Inclusive, a gente tem um pouquinho da transmissão, é ao vivo, o início dessa sessão de hoje, a mesa da presidência, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, começa os trabalhos, ao lado também da relatora Elisiane Gama. A expectativa, então, para esse depoimento, o Diogo Schelp, inclusive, Lawande é convocado depois de uma investigação e de uma apuração no celular do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid de Bolsonaro, que a gente ouviu aí a informação de que ele deve depor também em breve, ainda sem data. Esse conteúdo do celular trouxe uma troca de mensagens muito comprometedora, como, por exemplo, a de Lawande cobrando de Mauro Cid um posicionamento do presidente Bolsonaro com relação à aplicação de um suposto golpe no país, Schelp? Exatamente. O coronel, esse celular, né, de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, ele indica muitas conversas que mostram que no entorno de Bolsonaro havia conspirações aí com intenções golpistas. O celular de Mauro Cid traz outras coisas, também traz um roteiro, por exemplo, de passo a passo de como interferir nas instituições para justamente promover uma ruptura institucional e garantir claramente a continuidade de Bolsonaro no poder. A Lawande, em uma dessas conversas, ele pede a Mauro Cid mais empenho para convencer Bolsonaro a tomar uma atitude, a ser proativo no sentido de adotar esses roteiros, né, de uma ruptura, de um golpe. É evidente que ele pode esclarecer até que ponto, né, isso partiu apenas dele, ou se havia de fato essas conversas, e Mauro Cid, que era o interlocutor dele nessas conversas, não é uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa de extrema confiança do presidente Jair Bolsonaro, responsável, inclusive, por fazer pagamentos da família, enfim, por fazer coisas muito pessoais e muito íntimas. Então, era alguém realmente de muita confiança
do presidente Jair Bolsonaro. Bom, antes da sequência dos nossos comentaristas, a gente acompanha o início da fala do coronel do Exército, até para saber se ele realmente vai responder a todas as perguntas. E ao contrário de ontem, quando tivemos um outro depoimento, o militar agora ele não está fardado, ele está com terno, gravata normal, falando aos parlamentares. Acompanhe. Foi vinculado na mídia de receber as mulheres combatentes do Exército Brasileiro, as primeiras mulheres. Para mim foi uma honra participar desse processo, muito exitoso. Eu participei também de uma missão de paz da ONU, fui observador militar no Sudão, ocasião na qual eu pude entender a sistemática daquele complexo órgão e entender, valorizar ainda mais o nosso país. A gente conhece um país da África em guerra. Essa é a apresentação de praxe, né, em que os convocados acabam passando a biografia, dizendo o que já fizeram e não necessariamente lá para frente ele vai responder as questões dependendo desse amparo, desta liminar do Supremo. Girando os nossos comentaristas, Luiz Felipe Dávila, será que ele vai esclarecer alguns pontos ainda nebulosos no 8 de janeiro? Olha, nós precisamos distinguir duas coisas. Que houve sim movimentação do que eu digo de algumas pessoas no Exército em relação ao golpe, isso está claro na troca do Cid, o Lawande e outras pessoas. Agora, isso mostra duas coisas. Primeiro, que o presidente Bolsonaro não aderiu a essas coisas e o tempo inteiro é um movimento de total convencimento do presidente. E segundo, e esse é o mais importante, que o alto comando das Forças Armadas sempre rechaçou tentativas de golpe, sempre demonstrou compromisso com a defesa da democracia e do Estado de Direito. Isso vai acabar com essa narrativa da esquerda de que havia um complô das Forças Armadas com o Bolsonaro e que isso foi uma coisa que hoje está restrita ao baixo escalão da oficialidade e não ao alto comando e à presidência da República. Ô Kobayashi, pelo que a gente ouviu um trecho, o Lawande começa então falando um pouco sobre o seu currículo, sua experiência. Será que ele deve falar, responder a maioria das perguntas? Essa seria uma boa estratégia para provar a sua inocência? Ou usar do direito de silêncio pode ser também uma saída cautelosa para protegê-lo como pessoa? Sim, é interessante de que o STF precisa deixar claro que as pessoas têm o direito ao silêncio quando a própria Constituição já faz isso. Ele foi convocado aí na condição, seja de investigado ou de testemunha, como convocado ele nem precisaria se dirigir, essa é a jurisprudência do próprio STF, porque se a pessoa pode ficar em silêncio, ela não precisa sequer ir até a autoridade que vai a interrogar. Nesse caso, como testemunha, há uma obrigação de prestar o serviço à justiça, tão somente nos fatos que não o incriminem. Então, se de repente ele for se deparar aí com alguma pergunta cuja resposta poderá ser uma autoincriminação, ele poderá se utilizar do direito ao silêncio. O coronel, ele faz aí o que é de praxe, fazer uma apresentação do histórico, do currículo, dos serviços prestados, tudo para tentar, claro, demonstrar que é uma pessoa afeta a democracia, ao serviço público, à segurança pública e que tem um histórico em favor do trabalho prestado nas Forças Armadas, o que, claro, não é do perfil de alguém que pretende um golpe de Estado.